Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia do projeto Trader Tranquilão, 22º episódio da segunda temporada. Espero que você esteja gostando, que esteja te acrescentando algo. Hoje eu vou fazer aquela nossa famosa análise aqui dos pares que a gente opera. Vou fazer mais rapidinho a análise, até porque ontem já foi um vídeo mais longo. E hoje eu vou dar uma atualizadinha aqui, tá? Então vamos lá. De cara aqui já no índice dólar, aquele clássico, a gente vê que ele está bem assentado aqui em cima da média de 20 no diário. No dia de hoje, que é aqui, ó, dia 5 de abril, né, eu coloco o mouse aqui em cima, você pode ver aqui embaixo, aqui ele mostra lá uma etiquetinha dia 5, que é hoje. Ele foi esse movimento aqui, uma leve baixa, tá vendo? Quase abriu e fechou no mesmo. O dólar chegou a subir, mas no final do dia reverteu isso, tá? Esse aqui já é do novo dia, né? Já é do dia 6. Dia 6 lá na Austrália. E se a gente olhar no outro índice dólar, que é aquele outro índice mais novo, que não leva tanto o euro em consideração assim, quanto o outro índice, e por moedas como o dólar australiano, a gente vê que também teve baixa no dia de hoje, também teve lá em cima, só que ao contrário dele, ele está abaixo da média de 20 e não conseguiu romper, né? Não conseguiu fechar acima da média de 20 no diário. Isso mostra, a gente vê que o dólar está bem lateralizado, né? Nos últimos 3, 4 dias, contando já o novo dia, né? Que abriu, mas nos últimos 3 dias especialmente. Certa indecisão, o dólar tentando subir e não conseguindo, né? Os dólares bulls não conseguiram dominar o price action, o preço. Diante disso, a gente pode começar analisando o euro. A gente vê aqui, olha o movimento de hoje. O que a gente teve? Vão aqui no euro dólar aqui. O dia de hoje foi essa velhinha vermelhinha que está aqui, né? Mas é interessante observar o seguinte, que durante longa parte do dia, aqui eu estou mudando para o gráfico de 1 hora, tá? Estou mudando para o teclado, o atalho do teclado. A gente pode ver que por uma longa parte do dia, acho que desconectou. Deixa eu ver se minha internet está funcionando. Ele reconectou, deu algum probleminha aqui na minha conexão. Vai carregar aqui o de 1 hora, ó. A gente pode ver que uma longa parte do dia o euro teve em baixa, significando o dólar em alta, mas no final do dia o dólar deu um pulinho aqui para depois perder de novo. E eu estou entrando no de 1 hora só para explicar o que aconteceu hoje. Se a gente for ver no dólar ien também, ó, vou lá para o de 1 hora também, a gente vê que, olha só, teve o dólar estava se fortalecendo, especialmente em relação ao ien, e no final do dia, virou. Tá? O dólar perdeu força. Nesse caso aqui o dólar perdeu um pouco de força só. De um modo geral, o que aconteceu? A gente viu, ao longo do dia, eu acompanhei um pouco os preços, estava praticamente tudo indo contra o trader tranquilão, ou seja, o euro estava se fortalecendo em relação ao dólar, tá? O dólar se fortalecendo em relação ao ien, e o euro dólar estava se fortalecendo, até o final do dia que mudou. E o principal foi o seguinte, nós tivemos hoje, mais cedo, um dado que vem antes do NFP, que é de questão de emprego lá nos Estados Unidos, e teve uma expansão boa, mas em compensação na área de serviços não. Então os traders já começaram a ficar com medo. Mas num primeiro momento o dólar se valorizou. E além disso, mais pro final do dia também, teve o Funk Minutes, que escreve FOMC, que é aquele o Comitê de Política Monetária do Fed, do Banco Central Americano, que seria o equivalente ao Copom aqui, né? Então o Fed Minutes é como se fosse a ata do Copom. O relatório do Fed falou que eles estão bem divididos
entre os membros do conselho se está na hora de subir mais um pouco a taxa de juros ou não. E teve uma coisa que foi ruim pro dólar, e especialmente para a bolsa, que eu tenho mostrado também a bolsa. Olha só, olha o que esse Funk Minutes fez com a bolsa. Olha aqui, esse é o dia de hoje, olha como é que foi o dia. Teve uma alta boa ao longo do dia de hoje, mas na hora desse Funk Minutes, puf, essas duas barronas vermelhas aqui. Porque ele falou que a bolsa já está muito forte, e que eles falaram que pode estar começando a chegar o momento deles enxugarem o balanço deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Banco Central, o Fed, eles têm ativos, eles também compraram ativos, assim como o Banco Europeu e o Banco Japonês, para estimular a economia, e o Fed já está começando a pensar em desfazer um pouco desses ativos, ou seja, tirar o estímulo da economia. E mais uma coisa, foi vários deles falando que eles não acham que a política fiscal do Trump, se tiver mesmo mudança, vai impactar ainda esse ano. Então, diante de todas essas informações, o dólar deu essa desvalorizada no final, e para o trader tranquilão, especialmente em relação ao Ien, e para o trader tranquilão foi bom isso, porque o dólar se desvalorizou, mas não muito em relação ao euro, porque o euro ele também está bem assim, o povo sem saber se compra ele ou não compra, por causa das eleições na França, né? Então o resultado foi descer um pouquinho no euro, a gente melhorou um pouquinho nessa posição no euro aqui, então, né? Nós fomos para 15 pips positivo, mas pouca coisa. Desculpa eu ter misturado as coisas, é porque as coisas se misturam mesmo, tá? Vamos lá para o dólar Ien. Só para ver rapidinho aqui a posição. A gente pode ver que no dólar Ien também teve aquilo, né? Se a gente for lá para uma hora, vai ser parecido lá com a bolsa. Olha só, o dólar Ien ao longo do dia se valorizou e depois no final do dia teve essa queda, com o Ien se valorizando. Tá? Mais uma vez mostrando que não adianta ficar sofrendo ao longo do dia, acompanhando os preços. Nós estamos fazendo um trade no final do dia, então não adianta ficar sofrendo. Olha que o dólar, se a gente der um zoom aqui, olha que o preço chegou a estar aqui em cima, uma alta aqui, chegando perto dessa média, para fechar em baixa. Então tem que ser tranquilão mesmo, especialmente se você está operando no diário, não adianta ficar sofrendo durante o dia não, tá? E essa é a mensagem de hoje, não sofrer durante o dia, ficar tranquilo. E fechou positivo para nós. Agora no dólar Ien nós estamos aqui com 145, e olha só como é que tá legal. Vou voltar lá no euro rapidinho, ó. Esse aqui nós estamos vendido, e a média de 20 está começando a apontar para baixo, a de 144 também, tá interessante para nós esse par. O dólar Ien, por enquanto, a mesma coisa, sendo que a média de 20 aqui tá querendo ir lá passar para baixo da de 144, que vai ser um sinal muito interessante para nós, para essa força dessa venda aqui, tá? O stop loss aqui tá bem rente, então tá bem tranquilo esse par. Tá um lucro aqui de 146 pips, igual eu falei, e 12 dólares, né, no lucro. Já o próximo par, eu vou mais uma vez pro euro Ien, antes de ir pro dólar australiano, e também teve isso ao longo do dia, tá? No euro Ien, o euro se fortaleceu por um tempo ao longo do dia, mas naquele momento lá do Banco Central, do anúncio do FONC, o euro também caiu em relação ao Ien, então foi ótimo pra gente nesse par aqui também, que coincide aqui também no de 4 horas, olha aí, no testar esse nível e aqui, e essa média de 20, certo? Foi bom pra gente, como a gente pode ver aqui no diário. Nesse par, ó, nós estamos com 129 pips no positivo, tá? A gente também já andou com stop loss, estamos aqui com um risco só de 8 dólares. Esse aqui ainda não vou mexer nele não, tá? E por fim, o dólar australiano, que boa parte do dia andou de lado, e eu fiz aquilo que eu falei que eu faria ontem, tá? Um dos motivos de eu ter acompanhado os preços ao longo do dia hoje
foi porque eu falei disso de entrar no dólar australiano quando ele rompesse uma trendline, né? Então eu cheguei a fazer uma trendline aqui de alta, olha só, tá? E um pouquinho antes do anúncio, nesse momento aqui, ó, o preço rompeu, tá? Daquele anúncio do FONC. E ele ativou a minha entrada. E logo depois teve o anúncio do FONC, chegou a ficar um lucrinho aqui, teve o anúncio do FONC e o dólar americano se desvalorizou um pouco, com isso o australiano se valorizou, a gente foi para o negativo, mas depois o dólar australiano se desvalorizou de novo, mostrando que mesmo com o dólar americano se desvalorizando, o dólar australiano não conseguiu se valorizar tanto, e ele está aqui abaixo da média de 20 no de 1 hora, e se a gente for lá para o nosso diário, que é o que importa, a gente vê que ele ainda está abaixo de média e nos Hakanashis ainda está tudo vermelhinho, tá? Vamos deixar esse par rolar. Se a gente vê que tem um nível interessante essa trendline que já está desenhada há um tempo também de baixa, o preço voltou para baixo dela e está respeitando. Então nesse momento esse par nós estamos aqui com menos 5 pips, que foi aberto hoje. O nosso stop loss dele está aqui, tá? No nível de 112 pips, que dá 11 dólares mais ou menos, tá? Daqui a pouquinho eu já posso descer ele mais perto da média de 20 aqui, porque é ruim a gente comprar quando a gente está longe da média de 20, né? Ficar perseguindo o preço, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo da gente, o stop loss chegar perto da média, a gente poder mover o stop loss para mais perto da média mais rápido, né? Tem um risco menor, digamos assim, considerando a média como uma certa resistência dinâmica, né? Então é isso por hoje. Estamos aí com um lucrinho de 24 dólares, 25 dólares flutuante. Com uma tendência boa aí. Se o dólar ia continuar nessa tendência de baixa aqui, se a gente olhar no semanal aqui, por exemplo, ele vai romper o de 144 e tem um espaço aqui para ele voltar a níveis lá de pré-eleição do Trump. E o Euro-Yen é a mesma coisa, ó. Ele rompendo aqui essa trendlinezinha de alta que tem no euro aqui, ó, vai ficar interessante para nós. Todos eles, né? Se essas tendências permanecerem e desenvolverem, a gente vai ter um bom lucro nessa segunda temporada do Trader Tranquilão, tá? Olha só no semanal aqui o Euro-Yen como é que tá, ainda também tem um nívelzinho ali, né? É sempre bom a gente ter essa visão mais geral do semanal. Ainda não rompeu a trendline de alta, mas está interessante pra gente o preço por enquanto, né? Então é isso aí, obrigado por acompanhar mais esse vídeo, um abraço para você e até o próximo Trader Tranquilão.